Mergulhando nos contos do Tolkien, a gente percebe que os dragões, além de poderosos, eles são gananciosos. A questão é que eles conseguem transmitir essa ganância, como se ela fosse uma doença contagiosa, passada inclusive ao ouro no qual eles encostam, e ela é chamada de a doença do dragão. A origem dessas criaturas se deu lá na Primeira Era, quando o Morgoth percebeu que apenas com orcs ele não poderia subjugar os Noldor. Então ele deu um jeito de corromper outras formas de vida que acabaram se transformando em dragões poderosos, astutos e maléficos. Eles foram terríveis lá nos primórdios. Só que 6.000 anos depois eles continuaram a causar estragos. Tanto que o primeiro a ser apresentado foi o Smaug em O Hobbit, que foi lançado no nosso mundo no ano de 1937 e na Terra-média na Terceira Era. Inclusive se diz que ele é o maior dragão da Terceira Era. Ainda assim ele era pequeno se comparado ao Ancalagon. No Smaug já dá para perceber os traços de cobiça e o quanto ele gosta de acumular riquezas. Porque sim, e ele passa isso adiante. Essa vontade de tesouros, mesmo depois que ele já tá morto, pois ele ficou tanto tempo deitado sobre aquele tesouro que acabou virando uma espécie de tesouro amaldiçoado. Prova disso é que no final do livro O Hobbit, o Bard dá tanto dinheiro pro mestre da Cidade do Lago, com a intenção de que ele ajude a cidade, só que ele acaba enlouquecendo, e ao invés disso, foge com o que consegue carregar e acaba morrendo de fome, sozinho, no meio do nada. Porque ele adquiriu desse tesouro a doença do dragão. Já nos lamentáveis filmes de O Hobbit, isso fica mais evidente ainda no Thorin, o que nos livros só ocorre quando Bard chega lá em Erebor para pedir uma recompensa por ter matado o dragão Smaug de fogo. Isso porque ele precisava reerguer a Cidade do Lago, que foi toda queimada por essa criatura, e por isso o povo lá ficou na miséria. Só que o Thorin já contraiu a doença do dragão e não quer dividir nada. É bem verdade que ele já era um pouco ganancioso antes disso e estava procurando enlouquecidamente a Pedra Arken. Mas fica claro que não é só a ganância que está falando ali, mas sim uma espécie de loucura que se abateu sobre ele depois que ele conseguiu conquistar aquele ouro. Ele diz que não vai dar nada e que os homens da Cidade do Lago serão pagos em algum momento por terem derrubado o Smaug, mas que não vai negociar enquanto os elfos estiverem por ali e não retornarem para suas florestas. O Thorin chega a tirar uma flecha num mensageiro do bardo, mas ele se protege com o escudo. Nesse ponto, Bilbo e os outros anãos da comitiva começam a perceber quão sombrio está esse líder em sua ambição por todo esse tesouro. Mais tarde ele se redime, participa da Batalha dos 5 Exércitos e acaba se reconciliando com Bilbo antes de cair. Já nos apêndices de O Senhor dos Anéis rola uma outra menção a essa doença do dragão, dessa vez com um homem, o Fram, o quinto senhor dos Eothar, ancestrais dos Rohirrim. Durante o governo dele, eles são perturbados por um dragão das Montanhas Cinzentas, o Skata. O Fram acaba o derrotando e reivindica todo esse tesouro para si, só que antes ele pertencia aos anãos de Ered Mithrin. O Fram se recusa a entregar o ouro para eles e ainda envia um colar feito com os dentes do dragão, com a mensagem de que joias como essas vocês não terão em seus tesouros, pois são difíceis de conseguir. Isso soou como um insulto e os boatos são de que os anões da região acabaram assassinando o Fram por conta disso. Só que a inspiração do Tolkien para essa doença pode ter vindo da mesma inspiração que o levou a escrever o Smaug em O Hobbit, e foi o Fafnir das lendas nórdicas. Pois lá o Odin e o Loki dão um tesouro para um anão que é assassinado pelos seus filhos gananciosos. Um deles é o Fafnir, que resolve que vai ficar com tudo, só que esse tesouro é amaldiçoado, então ele vai se transformando em um dragão. Então não só o Smaug, mas provavelmente esse conceito de doença do dragão tenha vindo daí também. Digamos que essa é uma doença que afeta muitos humanos, então é interessante a gente ler sobre como Tolkien abordou esse tema. Aproveito para deixar nas sugestões um vídeo explicando como os dragões da Terra-média foram extintos e também sobre quem é o mais rico em ouro na Terra-média na Terceira Era. Obrigado por assistir e até mais.